Eu não nasci em berço evangélico. Na verdade, eu venho de uma família enorme. Minha mãe teve 15 filhos, né? Mas, na verdade, só ficaram 9 e meu pai era muito católico. Assim, eu tenho experiência com Deus, porque meu pai era muito ligado a Deus, né? E a gente não sentava numa mesa assim, antes não rezasse, né? E meus irmãos, e hoje só tem eu. Ficaram 7 irmãos, 8 comigo, e todos são católicos, só tem eu, cristã. E a minha conversão foi a coisa mais bela que Deus... Foi assim, foi o chamado, foi a coisa... Depois dos meus 3 filhos, que a Bíblia diz que filhos são bênçãos que Deus nos dá, né? São bênçãos que Deus nos dá. Sim. E a minha conversão foi mais do que os meus filhos. Eu amo meus filhos de coração, são bênçãos, mas o meu chamado com Deus foi muito maior do que os meus 3 filhos e os meus 6 netos. E eu estava lembrando quando o Pedro me convidou, e eu lembrando assim da minha conversão, eu comecei a chorar muito e lembrando, né? A gente vai passando um filme assim na cabeça da pessoa. E eu me lembrei de uma frase muito forte, que eu chorei, eu disse assim, meu filho, quem se converteu primeiro na minha casa foi Júnior, né? E Júnior trouxe toda a família. Ele se converteu a evangelizador, ainda era lá a igrejinha pequenininha, lá naquela rua, né, que tem lá. Depois foi que veio para cá. E Júnior foi o primeiro. Tinha o quê? 14 anos, né? E depois foi Felipe, com 11 anos, e Bárbara, né, mais velha. Ele chamou todo mundo, foi tia, foi todo mundo. E era uma briga muito grande. Eu odiava crente, eu detestava crente. E eu disse uma coisa muito séria a Júnior. Eu disse assim, olha, a gente brigando, sabe? Ele orava, ele pagava preço por mim, que ainda vou ver minha mãe evangélica. E um dia a gente brigando dentro de casa, eu dei uns cascudos nele assim, bem grandes, bem fortes, né? Eu disse, fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu odeio crente. Eu prefiro morrer do que ser crente. E ele saiu chorando. Quando chegou, saiu chorando aqui para a igreja. Quando quando chegou no meio do caminho, ele disse assim, Deus... É a última vez que eu vou falar com o senhor sobre a minha mãe. E ele ouviu a voz de Deus dizendo, filho, deixa comigo, que agora sou eu. E não passou muito tempo, uma amiga minha me convidou para ir para uma igreja evangélica, né? E eu disse, você tá doida? Eu vou para a igreja evangélica? Não. E até porque eu era muito farrista, eu era muito de farra lá na minha casa. Meu pai era quem fazia as festas, era São João, era carnaval, tudo era assim. Eu nasci em festa, né? E era muito isso. Foi tanto que eu me converti depois do São João, o maior São João mais famoso lá da minha terra, né? Que eu sou de Canudos, terra do Conselheiro, né? E foi depois do São João, quando eu cheguei aqui, eu já vinha diferente. E em julho, dia 30 de julho, aí essa amiga minha me convidou, Rosália, vamos ali, tem um pastor aí que ele tem um dom de cura. Eu disse, que dom de cura, mulher, pelo amor de Deus. Aí eu morava no Mochotó, Alagoas, né, que eu trabalhava na Chess, e eu ganhei uma casa lá no Mochotó. Quando foi à tarde, o círculo de oração era de 3 horas da tarde, né? E eu estava deitada, eu estava de férias, né, do trabalho, e eu deitada com o Felipe. Felipe pequeno, né, de 11 anos, ele já era evangélico, já era convertido. Aí eu disse bem assim, eu disse, Felipe, Marleide me convidou para ir para o círculo de oração hoje. Aí contei, né, que ele tinha um pastor, não sei o quê, e disse, manhã, vá, que era aquela torcida, sabe? A namorada de Júnior, a filha dela... Era aquele, todo mundo orava para eu me converter, né? Porque eu era muito de farra, sabe? Eu não gostava de nada, eu odiava crente. Eu batia nos meninos, eu brigava. Era briga dentro de casa, porque eu não queria ser crente. Né? Eu dizia, foi lavagem cerebral que fizeram em vocês, e aquele negócio todo. Aí eu deitei com o Felipe depois do almoço, aí eu disse bem assim, Felipe, veio aquele negócio assim no meu coração, sabe? Disse, Felipe, se esse Deus de vocês fala, como vocês dizem que fala, se ele falar comigo hoje, eu vou para esse círculo de oração. Se ele falar comigo hoje, eu me converto. Eu aceito Jesus. Deus já tinha falado com o Júnior antes, né? Disse, deixa ela comigo, que quem vai falar com ela agora sou eu. Eu não sabia disso, ele me disse depois isso, né? Aí eu fiquei, aí ele disse, olhou para mim assim, sentou com aquele pequenininho, né? Aí disse bem assim, manhã, não diga isso.
Porque Deus fala. E Deus está lhe ouvindo. Não diga isso com Deus, não. Não diga, não. Eu disse, eu digo. E repito, se ele falar comigo hoje, ele falar cara a cara comigo. Eu não quero que fale através de você, não, de filho, não. Aí eu me converto. Menina, me deu aquele negócio, aquele, sabe, aquela agonia assim no juiz, aquele negócio, eu vou. Aí peguei o carro e me mandei de lá pra cá, vim pra cá, né, pra essa igreja. Aí eu disse a Marleide, eu vou com você. Aí não falei nada disso a ela. Aí nós fomos para o círculo de oração, né? E chegando lá, eu me sentei no último banco. Eu lembro que eu estava sentada nos últimos bancos, assim, e Marleide comigo, né? E começou o círculo de oração, muito bonito. Foi lindo, 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 lindo. E esse pastor não apareceu. Eu disse, Marleide, mulher, futuquei, mas você não disse que um pastor vinha, tinha um pastor? Ela disse, mulher, ele nem veio. Ó, tudo assim, sabe como é aquele negócio já armado? Assim, por Deus. Deus já tinha planejado tudo, assim, aquele negócio. Ele nem veio. Aí, uma das pessoas que estavam lá, uma das missionárias, disseram assim, ele só vem à noite. Aí, eu já fiquei chateada, né? Aí fui no banco, os dos bancos, assim, eu sentada, né? E começou o ciclo de oração, a oração, aquele negócio todo. E eu nem estava aí, sabe? Fazia de conta que nem estava ouvindo, nem estava aí. Meu filho, eu vou te contar uma coisa. Quando terminou, assim, as orações, uma missionária estava lá, levantou assim de repente e disse, eu sou Deus. Tá vendo que eu sou Deus? Eu tenho ouvidos, eu escuto. Eu tenho olhos, eu vejo. Eu tenho boca e eu falo. Eu sou aquele que trouxe você ao mundo. E o que eu falo, eu cumpro. E ela, ainda hoje eu lembro que ela disse bem assim, eu não sou homem para que mintas, muito menos para me arrepender daquilo que eu falo. E falou, e você... Aí disse, por último, ela disse assim, eu cumpri com a minha palavra, eu falei, eu ouvi e eu estou vendo. Agora, cumpra com a sua palavra. Cumpra com a sua palavra. Você não disse que eu não falava? Você não falou que eu não ouvia? Você não falou que eu não via? Mas eu estou lhe vendo. Cumpra agora com a sua palavra. E eu comecei a chorar e eu me apertava no banco, me segurava, que eu não queria ir. Eu não vou, não.